Olá, professor, alunos do sexto ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula do sexto ano, tá? Com você. Eu sou a Maria Dirce, professora de História e pedagoga da Rede Estadual de Minas Gerais. Hoje, nós vamos estar trabalhando os primeiros grupos humanos, tá? Então, esses grupos humanos vão estar, né, inclusos lá a pré-história, trabalhando com como que os grupos do Paleolítico, do Neolítico e da Idade da Pedra, como é que era o modo de vida deles nessa época. Na aula passada, a gente viu as teorias do surgimento, né, do homem. Agora, hoje, então, a gente vai estar vendo esses modos de vida desses primeiros grupos humanos e, num segundo momento, a gente vai estar vendo as possíveis rotas, né, de povoamento, né, dessas pessoas aqui na América. Bom, a pré-história, então, a gente fala, né, que é aquele período desde o surgimento do homem até ao aparecimento da escrita. Essa pré-história, então, ela teve 3 fases distintas, que foi o período neolítico, o período da pedra lascada, do neolítico da pedra polida e a idade dos metais. Trouxe aqui para vocês, né, um quadro que eu não vou estar lendo aqui, né, mas só para vocês terem uma noção de como que essa pré-história foi dividida, tá? Tem as datas, né, a gente não precisa ficar preso, né, diretamente a essas datas, mas é bom, né, você, aluno, ter a noção de como que foi o desenvolvimento aqui da pré-história até chegar na idade dos metais e, claro, que depois na escrita. Bom, o Paleolítico, então, foi desde o surgimento do homem, né, até o final dele, quando, né, passa para o período neolítico, com uma descoberta que foi muito importante, que nós vamos estar falando, né, para frente, tá? A economia desse povo, desses grupos humanos do Paleolítico, ela foi baseada em quê? Na caça, coleta e pesca, né? Tudo isso para a própria sobrevivência, né, desses grupos, porque esses grupos eles eram nômades, né? Eles ficavam em determinado local enquanto necessitavam, enquanto tinham ali a questão da alimentação, e quando isso daí se escasseava ou por problemas climáticos, eles mudavam de locais constantemente. Por isso, eles eram então chamados de nômades. Nesse período paleolítico, também eles não praticavam agricultura, isso é, eles não conheciam, né, a agricultura e nem domesticavam animais. Então, eles tinham um tipo de vida muito rudimentar, né, até porque as ferramentas que eles conseguiam construir, como era de pedra lascada, porque eles ainda não conheciam o polimento de pedras, eram ferramentas rudimentares que dava a eles, né, somente condição de estar fazendo o básico mesmo para a sua sobrevivência. Mas eles aqui já faziam, né, artefatos, ferramentas de pedras, de ossos, né, e eles conseguiam fazer também os raspadores, as pontas de flechas, agulhas, arpões para estar pescando e assim por diante. Bom, mas nesse período, né, eles tiveram um grande avanço que a gente fala que talvez seja a primeira grande descoberta da tecnologia, né, dentro da história, que foi o descobrimento do fogo, né? Esse homem paleolítico, no final ele descobriu que era possível, então, fazer o fogo, e esse fogo, né, ele trouxe inúmeras vantagens, né, para esses grupos humanos. Por quê? A partir do momento que eles descobriram o fogo, eles poderiam estar dominando melhor, né, a natureza e dominando melhor as formas de sobrevivência deles, porque o fogo permitia, né, que eles fizessem o cozimento dos seus alimentos, eles afugentavam animais ferozes, eles também usavam esse fogo, né, para esquentar do frio, para iluminar dentro das cavernas, né, no lugar que eles moravam, e muitas coisas mais que esse fogo traz de benefício para esses grupos do Paleolítico. Eles faziam arte? Sim. A gente dá o nome, então, né, da arte desse povo paleolítico de arte rupestre. Normalmente, eles desenhavam, né, em paredes das cavernas, mas
podia desenhar também em rochas, né, a céu aberto, que é onde eles moravam, né, a moradia deles era dentro das cavernas ou em rochas abertas. Eles, então, nessa arte rupestre, eles retratavam o cotidiano deles, do dia a dia. E aí vocês podem observar que, né, a grande maioria, né, são desenhos feitos de animais, né, de pessoas, né, tem figuras humanas também com as flechas, mas na captura de animais para sua sobrevivência. E aqui em cima está um nativo, né, ensinando para os filhos como que fazia fogo. Bom, aí a gente passa então para o período neolítico, que é o período seguinte do neolítico. Esse povo do neolítico, eles já avançaram muito, porque eles conseguiram, né, a transformar a pedra, a polir essa pedra. Com isso, então, eles conseguiram aperfeiçoar melhor as suas ferramentas de caça, né, e para trabalhar lá na própria agricultura, porque aqui, nesse período, né, o homem consegue descobrir que era possível plantar, né, e essas plantações dariam alimentos para eles. Junto com isso também veio o quê? A domesticação de animais, que foi muito favorável, porque eles, além de ter o animal, né, para abater, para a alimentação, eles ainda utilizavam esses animais para eles... para estar ajudando, né, lá na questão da agricultura, ok? E também o quê? Se eu tenho o animal, eu tinha condições de estar fazendo deslocamentos com menos desgaste físico, né, para esses grupos humanos. O estilo de vida, então, no Neolítico, ele passa a ser sedentário por causa dessa descoberta da agricultura que a gente, então, e da domesticação de animais, que a gente chama de período neolítico, da Revolução Agrícola. Aqui na figura dá para a gente ter uma noção, né, que os homens aqui eles já construíam as suas casas, tá? E eles então, né, ficavam fixos num determinado local, né, por muito mais tempo. Claro que no Neolítico a gente teve também grupos que eram seminômades. Eles ficavam determinado tempo num local, depois ali às vezes eles cansavam, escasseava, a terra, né, começava a não produzir como eles precisavam, e aí então eles mudam. Mas a característica principal do período neolítico é os grupos humanos só se tornarem sedentários. Bom, de inovação técnica dentro do Neolítico, o que é que a gente teve, né? Eles, então, como eles conseguiram descobrir a questão de polir as pedras, eles, então, começaram a produzir ferramentas e artefatos mais bem elaborados. Eles conseguiram, então, fazer já os machados, as foices, né? As enxadas. Para quê? Porque isso eles precisavam para estar trabalhando na agricultura. Eu trouxe aqui, né, uma foice de um ceifeiro, né, sumério de aproximadamente 3.000 anos aqui antes de Cristo. Dentro das inovações técnicas, continuando, eles, né, construíram casas, né, já de madeira, pedra, folhagem, barro, de argila, etc. Então, esse homem, agora ele tem uma condição melhor de vida, porque ele não precisa mais morar dentro das cavernas ou em rochas abertas, tá? E isso é muito bom. Por quê? Porque ele está, né, seguro ali dentro de animais ferozes, eles já conseguem fazer, né, do frio, eles conseguem fazer os seus alimentos, cozinhar os seus alimentos com mais tranquilidade. Bom, fabricavam aqui, né, uma coisa da arte deles, que aí eles vão superar lá o período neolítico, que só fazia arte rupestre. Aqui, os grupos neolíticos, o homem do Neolítico, ele já é capaz, né, ele já produz os próprios vasilhames, tanto para fazer o cozimento dos seus alimentos, como para guardar o excesso, né, da produção que eles produziam ali na agricultura. Conseguiram desenvolver aqui também a tecelagem, usando couro de animais e fibras, né, vegetais. Quais que foram, então, os reflexos, né, dessa revolução neolítica, né, para esses grupos? Começou-se aqui, então, a divisão do trabalho.
Porque se a gente tinha agricultura, né, eles começaram então a falar, né, quem é que vai fazer determinada atividade. Normalmente as mulheres ficavam por conta, né, de estar preparando a terra, de plantar e de colher. Tá? E os homens, normalmente, eles ficavam por conta da defesa ali daquela aldeia onde eles estavam, que começava a ser formada, e também para a questão da caça, tá? E aí, então, essa separação ficou bem nítida. Surgiu o comércio, porque aumentou a produção de alimentos, e aí, então, surge, né, as cidades, as aldeias. Trouxe aqui uma figura também lá de umas ruínas de Saqqara Brae, na Escócia, né, lá do período neolítico. A idade dos metais é subdividida em 3 fases, que nós vamos estar vendo no próximo slide. É o período que caracteriza o fim, né, da idade da pedra, porque o neolítico e o paleolítico foi a idade da pedra. A gente passa, então, para a idade dos metais aqui, caracterizando esse fim. E eles conseguem estar descobrindo a metalurgia aqui, né, para estar fazendo as suas ferramentas mais seguras e mais fortes, tá? Desenvolve aqui, então, a técnica da fundição de metais. Ele adquire conhecimentos para estar moldando, né, esse metal. Na idade do cobre aqui, então, ele consegue moldar usando pedras e barro para colocar o cobre derretido. E aqui eles já conseguem produzir, né, ferramentas bem mais avançadas, como espadas, lanças, né, e outras ferramentas mais, como as vasilhas para o seu cozimento. No bronze, né, esse bronze é o quê? É um metal mais resistente do que o cobre, porque eles conseguem fazer a mistura do cobre com o estanho. Aí, então, esse material ele é bem mais forte. Aqui, então, a gente fala que teve um grande avanço tecnológico e eles já conseguem produzir espadas, capacetes, martelos, lanças, facas, que tudo isso vai servir, né, para eles mais tarde, né, numa condição assim, de lutas, de guerras, para ter melhor local de moradia, para agricultura, essas ferramentas, então, vão ter grande utilidade. A idade do ferro, que a gente sabe que o ferro é o metal mais forte que a gente tem, eles, então, conseguem fazer essa fundição do ferro e ele proporciona, então, a construção de instrumentos agrícolas, né, para estar ajudando lá na questão da sua agricultura. Aqui a gente vê uma figura de um arado, né, que muito ajudou, né, o homem lá do passado, e esse arado ele não é tão antigo, né? Porque eu falo que eu, enquanto pessoa, conheci esse arado ainda na época né, do meu pai. Bom, nasce então aqui a escrita, né, e o Estado, porque se as pessoas começaram a fazer as aldeias por causa da agricultura, vai começar então a nascer essas cidades. E quem que favoreceu isso? O desenvolvimento da agricultura, né, e o crescimento populacional, tá? Então aí nós vamos ter uma organização de Estado, onde vai ter divisão, né, de poderes e as funções políticas. Surge então o Estado. E aí, com isso, então, vai desenvolver a escrita aproximadamente por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Aí, então, a gente sai desse período da pré-história e começa, então, né, para a gente o período da história antiga. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês estarem fazendo, né, e vocês façam e a gente depois, futuramente, a gente corrige essa atividade com vocês. Bom, o segundo tema nosso, que são as possíveis rotas de povoamento da América, né? A gente sabe que o homem é dado que ele surgiu lá na África e da África ele foi expandindo, né, para os outros continentes. Todas as evidências indicam, tá, que os seres humanos, então, surgiu na África e, a partir dela, eles vão espalhar por todos os continentes, da Ásia, né, da Europa e tudo mais. Aí a gente vê, então, que os estudiosos acreditam que aqui na América eles tenham chegado aproximadamente a 12.000 anos. Como que esses, né, aí nós vamos pensar, como que esses grupos, né, conseguiram sair lá da África e chegar na América, sendo que não tinha, né, como eles estarem vindo por terra? Então, a teoria mais aceita, né, é que esses grupos vieram
por um caminho, né, que foi pelo continente asiático, conseguindo atravessar o Estreito de Bering, né, que aqui dá para a gente estar vendo legal aqui, tá? Que é os territórios entre a Rússia e o Alasca, tá? Agora, como que esse povo, né, atravessou isso daqui, tá? Esse Estreito de Bering, tá certo? Que está aqui bem nítido, é a ligação mais estreita que tem entre o continente asiático e o continente americano. Essa travessia, né, é possível que ela tenha ocorrido porque a última glaciação, né, foi um período em que o Estreito de Bering estava coberto de gelo. Aí, então, eles aproveitaram esse momento dessa cobertura, né, que cobriu ali o estreito de gelo, ele fez uma placa aqui e esse homem, então, esses grupos humanos conseguiram atravessar a pé, tá, esse Estreito de Bering para estar chegando. Ela fundamenta, então, né, essa teoria, essa hipótese, ela fundamenta nos sítios arqueológicos datados de 12 a 10 mil anos atrás, espalhados por toda a América, tá? E um dos sítios mais importantes é o sítio de Clovis, que fica, né, que foi achado lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A cultura de Clovis resume em que foram descobertos artefatos, né, de pedra, além de ossos de mamutes e bisões, datado de 11.500 anos atrás. Entre esses artefatos foi encontrado, né, aqui as flechas, né, que eram as ferramentas de sobrevivência desses moradores. As outras descobertas que nós tivemos para provar que esse homem, né, chegou aqui na América, tem várias, né? Em 1970, teve novas descobertas arqueológicas lá em Monte Verde, que é no Chile, nós tivemos na Colômbia e na Venezuela. E para nós, a mais importante descoberta foi a que foi feita aqui no Brasil, em Minas Gerais, aqui perto de Belo Horizonte, tá? Tudo que foi achado aqui em Minas, em Lagoa Santa, datava anterior aos artefatos que o Clovis tinha achado lá no Novo México, tá? Aí, então, esses artefatos em pedra, né, eles indicam o uso de técnicas mais simples do que o que foi achado lá no sítio de Clovis, tá? Aqui tem uma ossada de Lagoa Santa. E aí vem os mais antigos, então, né, habitantes do Brasil, foi achado então aqui em Lagoa Santa, e o crânio que eles acharam é um crânio feminino que eles batizaram, né, carinhosamente de Luzia, tá? Por causa da questão de Santa Luzia, e eles apelidaram também esse crânio de a primeira brasileira. Aqui um sítio arqueológico de Lagoa Santa. Trouxe para vocês aqui porque foi feita a reconstrução da face de Luzia, depois daquele problema, né, que o museu lá pegou fogo e tal. Aí eles fizeram, então, uma reconstrução da face de Luzia. Aqui está, né, a face, o crânio original, ele foi copiado, então, lá do museu. Eles moldam, fazem uma face, né, de argila e o resultado foi o quê? Né? Que essa fisionomia real da Luzia, ela possivelmente ela tem, né, origem realmente na África, porque os traços dela são todos, né, negroides. Aí eu deixo para vocês aqui, não é isso? Uma atividade bem legal, eu coloquei aqui uma imagem, não é isso? Que está falando aqui da origem do homem americano. Aí aqui a gente pode estar vendo, né, que essa arte rupestre é uma das artes mais difíceis de serem analisadas, tá? Isso aí, né, os próprios historiadores, pessoas que são da área da arte, né? É uma das artes mais difíceis. Por quê? Porque a gente não tem muita noção de como o que esse homem lá, né, pré-histórico, lá do Paleolítico, ele queria transmitir para a gente. O que a gente tem certeza é que eles retratavam cenas do cotidiano, muito com a questão, né, dos animais, tá certo? E questão, né, de como eles sobreviviam mesmo. Aí eu peço para você, né, que construa uma história em quadrinhos com o tema A Origem do Homem Americano, lembrando de tudo que você aprendeu nessa aula, tá? A nossa aula, então, né, ela está chegando no final.
Eu espero que você tenha adquirido, né, o conhecimento necessário, né, dentro dessa habilidade que a gente desenvolveu aqui hoje, tá? E espero que em breve a gente esteja junto novamente, né, aqui nessa aula e depois estando voltando para tirar as dúvidas também com relação à aula. Enquanto isso, você, por favor, fique em casa. Um grande abraço e até breve.